Reverendas religiosas, caríssimos fiéis, podemos assentar um momento? Iniciamos então um novo ciclo no tempo da igreja, no tempo litúrgico. E, de certo modo, isso gera para nós uma certa aflição, né? O tempo passa rápido. De fato, estamos como numa corrida na busca do reino dos céus. E a cada ano nós vemos que o tempo está passando. São Paulo na epístola compara o fiel cristão como um atleta. Porque o atleta, para conquistar o seu prêmio, ele irá passar por inúmeras privações. Porque é necessário disciplinar o corpo e as vontades. Um homem que não disciplinou o seu corpo e não disciplinou as suas vontades, querendo fazer apenas aquilo que lhe dará vontade, ainda não atingiu a maturidade. É justamente ser maduro a pessoa que consegue agir pelos seus princípios e não por aquilo que é movida pela sua vontade ou pelas suas paixões. Mais madura será a pessoa que conseguir fazer justamente aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que é o dever e a obrigação, mesmo que todas as outras coisas caminhem no sentido contrário. Assim, podemos entender que para progredir na vida espiritual, então será necessário penitência, conversão, porque pelo pecado original, pecado de Adão e Eva, toda a humanidade tem a sua vontade corrompida. Então, no tempo da quaresma, nesse tempo de preparação, temos que ter essa verdade diante de nós. A minha vontade, o meu querer está corrompido. E muitas vezes o meu querer será contrário à vontade de Deus. E só serei santo e feliz nesta vida se descobrir, se encontrar qual é a vontade de Deus na minha vida. No introito, nós temos, de certo modo, um grito, um certo desespero diante do pecado. Nós ouvimos que o ser humano, quando olha a sua situação de pecado, de inimizade para com Deus, lhe vem certo desespero. Tornei-me inimigo daquele que é o meu Salvador. Quem poderá me ajudar? Senão o próprio Salvador que vem até nós e que nos propõe a conversão, a mudança de vida. Por isso, nossos sentimentos durante esse tempo devem conformar-se com esse espírito de penitência. Nós ouviremos nos textos das missas e, sobretudo, a própria cor roxa nos lembra isso. Chegou o tempo de eu me preparar para a minha conversão, para a minha quaresma. Temos a lembrança justamente do pecado original, de toda a luta que os judeus tiveram até a vinda do Salvador, os 40 anos que andaram no deserto, simbolizando ali aquela espera da terra prometida, ainda não estavam preparados. Assim, a cada quaresma, devemos nos questionar: estou eu preparado para o juízo diante de nosso Senhor Jesus Cristo? Se hoje vier sobre mim a morte, qual seria o meu julgamento? Ontem, na festa de São João Bosco, nós falávamos acerca da instrução do jovem. E São João Bosco, ele comenta que duas coisas atrapalham o jovem na sua conversão, e também os adultos. A primeira delas é, sobretudo, a ideia de que viver uma vida religiosa e piedosa é algo triste, desanimador. Pensam que fazendo penitência, rezando, frequentando mais os sacramentos, a Santa Missa, não terão felicidade, antes tédio. Isso é um erro, caríssimos fiéis, porque a única e genuína felicidade vem de Deus. Ao olhar os sacerdotes, as religiosas, aqueles que estão buscando, os fiéis, a Santa Missa diária, encontramos neles felicidade, tranquilidade.
É uma consciência que está na busca de nosso Senhor. E uma outra dificuldade, além desse pensamento errôneo de que os piedosos são tristes e infelizes, é o erro de que julgam que terão longa vida neste mundo. Uma das coisas que impedem e atrapalham os jovens é justamente isso. Quando então for velho e casar, vou me converter. Pensamento errôneo. Por quê? Quer deixar o último momento para nosso Senhor Jesus Cristo, o fim da sua vida. E não, devemos dedicar o quanto antes a nosso Senhor. Devemos nos dedicar com todas as forças. É claro, São Paulo e nosso Senhor nos lembram de que é possível uma conversão e, inclusive, aqueles que acabaram de se converter em poucos meses podem ultrapassar a todos em santidade. Podem se igualar aos santos no céu. Para nós, isso é motivo de certa esperança. De que sim, mesmo que tenha cometido inúmeros pecados, o caminho será mais difícil por conta da corrupção da vontade, dos vícios adquiridos, mas é possível uma conversão e uma santificação. Deus veio salvar a todos, mas nem todos buscarão a sua salvação. Na comparação então de São Paulo, nós vemos que os atletas, eles não apenas fazem esse esforço, mas São Paulo utiliza alguns verbos que nós podemos comparar com a vida espiritual. Caso eu queira ser santo, e eu desejo, eu devo querer de fato a santidade, eu devo correr, combater, castigar o corpo e submetê-lo à escravidão. As penitências, caríssimos fiéis, elas são necessárias. É claro que cada qual deve ver aquilo que será mais proveitoso para a sua alma ao fazer penitência. Se uma pessoa que acabou de iniciar a sua vida espiritual quiser fazer as penitências que ouviu na vida dos santos, talvez não consiga. Porque cada um deve fazer aquilo que justamente consegue, é possível naquele dado momento. Mas deve-se fazer algo, e assim, pouco a pouco, e progredindo nessa oferta a nosso Senhor, nesse sacrifício. Muito infeliz será o homem que não faz penitência. Será, como disse, refém das suas paixões e das suas vontades. E justamente o remédio será penitências, renúncias. Cada vez mais nós vemos pessoas presas nos vícios. O vício da impureza, com a internet, com os seriados e filmes, tem prendido a muitos. Qual o meio para sair desse vício, onde corrompe a vontade? Justamente a penitência. E se utilizar das graças especiais que Deus concede na Quaresma para vencer esses vícios e pecados. Diante disso, ao olharmos que a nossa vida, então, deve ser como uma vida de atleta, eu devo estar treinando, me preparando para a única prova que vou correr, a prova que irei competir, é justamente o juízo no dia da minha morte. Todo o tempo que nós passamos a rezar, a vir à Santa Missa, é justamente para este momento. É como um treinamento. Não dá para ser santo e conquistar grandes virtudes do dia para a noite, a não ser pelo martírio, mas mesmo pelo martírio, para ter uma vontade firme e forte em dar a vida por nosso Senhor, é necessário esse desejo de amar profundamente a nosso Senhor Jesus Cristo e, claro, auxiliado pelo Divino Espírito Santo. Os senhores estão aqui presentes nessa Santa Missa, rezam nas suas casas o Santo Terço. E por qual motivo? O motivo não pode ser outro, senão encontrar a nosso Senhor no momento da nossa morte. Se alguém viesse à Santa Missa para rever amigos, ter ali um momento de encontro com os outros e se esquecesse de Deus, seria como um atleta que nesta corrida não está correndo, está parado. Assim como todo aquele que está no pecado não chegará na linha de chegada. Uma maratona, se nós colocarmos, são 42 quilômetros. Então é necessário correr para chegar antes do fim do dia. Muitos não chegam, se matriculam, treinam, correm, mas a sua vontade, o seu treino não foi suficiente. Longe de nós, pelo contrário,
Agindo na graça de Deus, devemos então correr, mas com vontade de ganhar. Viver a vida espiritual, mas com vontade de ser salvo. Não do modo frívolo, não do modo acostumeiro e sem fervor. E por isso, cada ano a igreja vai nos convidar à penitência, vai nos convidar a pararmos para fazer um exame de consciência da nossa vida. Nós, pela nossa psicologia, facilmente nos acostumamos com uma rotina e pouco a pouco vamos perdendo o fervor. Então, por isso é muito proveitoso esse tempo da quaresma, e assim Deus quis, Deus propôs a sua Santa Igreja e fez como modelo a sua penitência para nos mostrar o caminho, fazer aquilo que Cristo fez. Correr, sim, para conquistar uma coroa. Os santos alcançaram o céu e assim conquistaram a coroa da glória. A coroa de conquistar a vida eterna, de atingir a santidade. Estamos então todos nesta prova. E nosso Senhor disse: esforçai-vos, andai pelo caminho estreito. A porta que conduz à salvação é a porta estreita. O caminho para a perdição é largo e muitos serão aqueles que andarão por esse caminho. Então sim, teremos adversidades e mesmo nas adversidades procuremos penitência para a nossa conversão. No Evangelho, nosso Senhor nos conta uma parábola, compara o reino dos céus a um pai de família. Esse pai de família é o Deus Todo-Poderoso, que contratou operários, que nos chamou para trabalhar na sua vinha. Assim como aquele que deixa de correr não vencerá a maratona, o trabalhador que estiver ocioso não irá receber o seu pagamento, o reino dos céus. Então é necessário fazer algo a nosso Senhor. Assim como um trabalho, a pessoa tem uma rotina, a vida espiritual ela deve ser desenvolvida na rotina diária de cada fiel. As religiosas, um dos motivos pelos quais se unem em um convento é para ter uma disciplina, uma regra de vida, porque todos reconhecem que o ser humano, se não for ali instruído, se não buscar em conjunto uma vida de oração e de piedade, não vai alcançar a perfeição. Então sim, caríssimos fiéis, temos que ter uma regra de vida. Uma boa proposta para a quaresma seria colocar em quais momentos eu tenho ordinariamente os meus atos de piedade. A vida do católico não pode ser uma visita à igreja no domingo, não. Eu tenho que ter uma vida de piedade, uma vida cristã, uma vida entregue a nosso Senhor. Inclusive em cada ação no meu trabalho, na minha família, nos meus deveres. Tudo ser entregue a nosso Senhor. A primeira epístola foi escrita, que nós lemos, foi escrita por São Paulo. São Paulo é um desses trabalhadores que chegou na última hora. Ele perseguiu a igreja de Deus. Ele era contrário a nosso Senhor Jesus Cristo. Lutou, foi um dos organizadores do martírio de Santo Estevão, o primeiro mártir. Estava correndo na contramão, para longe de Cristo. Até que então, em caminho de Damasco, nosso Senhor o derruba e abre-se então os seus olhos. E ele vê que estava na contramão, no caminho errado, no caminho contrário da salvação. E então começa a correr para Cristo. São Jerônimo diz que São Paulo, por mais que tenha sido o último dos apóstolos, aquele que se converteu depois de todos os apóstolos, ele foi o que mais correu. Quando então encontrou-se com nosso Senhor Jesus Cristo, e seu coração encontrou um motivo pelo qual realmente viver, buscar a sua santidade, ele andou e viajou e fez inúmeras coisas para a salvação e conversão dos fiéis. Por muitas vezes ele fala que naufragou, apanhou nas sinagogas, foi perseguido, jurado de morte, mas tudo isso fez correndo, lutando para se encontrar com nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso recebeu a coroa da santidade. Se São Paulo, que foi perseguidor, que provocou martírios, alcançou a salvação, também nós, caríssimos fiéis, podemos alcançar. Busquemos então fervorosamente a nosso Senhor Jesus Cristo, lutemos
Sejamos como atletas de nosso Senhor. Se fizéssemos aquilo que os atletas fazem e renunciam, muitas vezes entram em banheiras de gelo para ali melhor tratar o seu corpo, fazem um duro jejum, de certo modo, né, na sua alimentação, né, tem que se abster de inúmeras comidas para que tenham um corpo atlético. Assim também o fiel deve fazer, mas para a sua alma, deve buscar exercícios de piedade e de penitência para conquistar a sua santificação. Então, caríssimos fiéis, temos essa missão. O que farei eu na minha quaresma? O que posso fazer eu para que a minha vida se converta numa vida agradável a nosso Senhor? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai.